Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos neste encontro de hoje. Hoje eu quero debater com vocês a saída do Reino Unido da União Europeia. Esse debate reverberou e repercutiu de forma muito torta e desinformada na internet. Então eu gostaria de tentar colocar um pouco de luz neste debate. Tem muita coisa subterrânea por trás desse debate. Eu gostaria de lançar, não esclarecer totalmente, mas lançar algumas luzes para esclarecer melhor aos amigos e às amigas. Primeiramente, para se entender a saída do Reino Unido da União Europeia, nós temos que entender o atual estágio da globalização. Então vamos lá. Primeiramente, nós devemos abordar que hoje nós temos três grandes projetos de globalização, todos eles concorrendo entre si e cada um deles com o propósito, com as intenções ou com o objetivo de se projetar e de se consolidar mundialmente. O primeiro projeto de globalização, e eu diria que o mais danoso, o mais maléfico e o mais ruinoso deles, é o projeto das elites financeiras norte-americanas, as elites de Wall Street que controlam todo o sistema financeiro mundial. Essas elites dos Estados Unidos estão aliadas às elites inglesas. E o que esse projeto propõe? Esse projeto hoje já toma conta por completo das Nações Unidas e especialmente os grandes magnatas, os plutocratas de Wall Street controlam o Banco Mundial das Nações Unidas. Então o que esse projeto pretende? Por meio do controle do sistema financeiro internacional, dos fluxos de crédito, eles pretendem controlar todos os estados, países, povos e nações do planeta e impor uma governança global com sede nas Nações Unidas, porém com um pé em Wall Street. Este é um dos projetos. Outro projeto é o eixo Rússia-China, que é um projeto economicamente muito forte, mas também talvez seja o projeto militarmente mais forte. E o terceiro projeto globalista é um projeto baseado não no poder militar e não no poder econômico, mas sim no poder da persuasão ideológica, que é o projeto de globalização do Islã, que os movimentos radicais hoje, esses movimentos do Oriente Médio, tentam impor. A bem da verdade, tem que se dizer que esses movimentos fundamentalistas e radicais islâmicos nada tem a ver com a religião islâmica original, que por si tem assim, tomado na essência daquilo que está escrito, é uma religião até certo ponto aberta e participativa e não tem muito a ver com o radicalismo fundamental que hoje se prega. Muito bem, então nós temos esses três grandes projetos globalistas. Obviamente que os Estados Unidos, as elites dos Estados Unidos querem implodir o eixo Rússia e China, primeiramente. Para isso, o primeiro subterfúgio, ou a primeira estratégia para implodir a União Europeia o insuflar a imigração do Oriente Médio. Então essas guerras no Oriente Médio, principalmente o surgimento do ISIS, ou Daesh, ou Estado Islâmico, o surgimento desse fundamentalismo radicais, tem um único propósito, de criar um terror no Oriente Médio e criar uma onda imigratória para a Europa. Claro que essa onda migratória, o objetivo é explodir os regimes previdenciários europeus e o sistema de bem-estar social. O que já está ocorrendo, esse projeto já está conseguindo êxito, porque hoje a imigração do Oriente Médio para a Europa é muito forte, né? A segunda estratégia dos Estados Unidos para implodir a União Europeia é lançar a Europa numa guerra fratricida contra a Rússia. Se isso der certo, por um lado, os Estados Unidos vão detonar economicamente, vão produzir a ruína econômica da União Europeia e, por outro lado, produzir a ruína econômica da Rússia. Então, nós temos hoje
elementos muito fortes que indicam que essa guerra vai acontecer. Que elementos são esses? Nós temos um reposicionamento pontual das forças da OTAN na Europa, principalmente nas 3 repúblicas bálticas, na Polônia e na Ucrânia. Então, quer dizer, os indícios que os Estados Unidos estão tentando lançar uma guerra, a Europa numa guerra fratricida contra a Rússia, são muito fortes. Por outro lado, outro indício é a presença muito forte das forças navais norte-americanas, e especialmente a 7ª Frota, a presença muito forte dela no Mar Negro. Então, se esse projeto vingar, se a Europa entrar numa guerra fratricida contra a Rússia, obviamente que a Europa vai ser destroçada. E isso ocorrendo, os Estados Unidos eliminariam um grande concorrente que ele tem hoje, que é a União Europeia. Para vocês terem uma ideia, tipo assim, a análise real dos PIBs dos países, a primeira economia do mundo hoje, se analisando pelo real poder de compra do dólar, a primeira economia do mundo é a China, com um PIB de 19 trilhões de dólares. Em segundo lugar vem a União Europeia, com um PIB de 18 trilhões de dólares. E os Estados Unidos estão em terceiro lugar, com um PIB de 17 trilhões de dólares. Então, a decadência dos Estados Unidos enquanto potência econômica e militar, essa decadência é muito perceptível. Então, se a Europa se destruir com a guerra, os Estados Unidos entrariam financiando a reconstrução europeia. Isso, por um lado, já elimina um concorrente, que é a União Europeia. Por outro, alavanca o sistema financeiro norte-americano, assim como ocorreu no segundo pós-guerra, quando os Estados Unidos ajudaram a reconstrução da Europa por meio do Plano Marshall. E o que é que tem a ver a saída do Reino Unido da União Europeia? É claro que o Reino Unido sabe disso, assim, a governança do Reino Unido sabe disso. Então o Reino Unido se retira da União Europeia, se mantém neutro ou relativamente distante se essa grande guerra vier. E após a Europa destruída, os Estados Unidos precisariam de um grande gerente europeu local para ajudar a reconstrução do espólio da guerra. E aí entraria o Reino Unido para ser o gerente norte-americano para reconstruir o espólio europeu. Claro que a Rússia sabe disso, e a Rússia está fazendo de tudo para tentar evitar isso, né? Porque a Rússia sabe que o projeto da elite norte-americana já está se liquefazendo, e essa seria uma cartada de misericórdia. E se não houver essa cartada, obviamente, muito provavelmente, o projeto norte-americano vai falir. E a Rússia sabe disso, e a Rússia tenta neutralizar isso. Se as próximas eleições de outubro ou novembro, se o Donald Trump vencer as eleições, ele obviamente ele vai abortar esse projeto, porque ele é um homem visionário e sabe que a derrocada dos Estados Unidos está por um fio, e ele vai tentar reconstruir um novo projeto. É um assunto complexo e é difícil abordar isso em poucos minutos, e essa abordagem foi relativamente introdutória, mas eu me comprometo a retomar este assunto nos próximos vídeos. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.